Eu acho que Patrícia tocou num ponto quando você falou, né, da gente é uma peça que não se encaixa nesse quebra-cabeça, e eu percebo que é como se fosse uma peça que atrapalhasse a engrenagem, né, porque a engrenagem do sistema, né, para que existam esses corpos privilegiados, para que exista todo, né, essa parcela da normatividade, você tem que desumanizar várias outras, né, porque senão você não tem o que é padrão se você não tem aquilo que foi despadronizado, né. E eu percebo que, analisando, assim, o falar sobre isso, a forma como estamos falando, né, estudando, por exemplo, o movimento LGBT, percebo que o movimento social, né, organizado, ele é uma das formas mais potentes que a gente conseguiu desde o século passado para alcançar outros lugares, né. Se a gente pensar, por exemplo, que o movimento LGBT tá aí desde a década de 70, né, do século passado, a gente vai entender que ele existe enquanto um movimento social organizado, porém isso não quer dizer que as pessoas não lutaram, né. Eu sempre trago, por exemplo, uma palavra chamada transancestralidade, né, que a Renata Carvalho fala muito, que, por exemplo, como é que eu vou dizer que a Madame Satã, lá no início do século passado, não lutou para o que eu vivo hoje? Como é que eu vou dizer, né, que a Chica Maricongo, considerada uma das primeiras travestis lá em 1500, né, em 91, não faz parte da minha história, né? Então, eu vejo que existem formas de resistir. Eu acho que o movimento social, ele é uma das formas que fez com que essa resistência se organizasse, né, porque, por exemplo, você pega nas questões LGBTs, a gente não podia trocar o nome no cartório, a gente não podia adotar crianças, a gente não podia se casar na união civil, né, a gente não podia nem doar sangue, não podia, viver sem ter a condição patologizada enquanto doença. E essas são conquistas, assim, do movimento organizado, né, assim como é o movimento negro, o movimento indígena, o movimento das pessoas com deficiência, o movimento cigano, né, que é quando você junta pessoas com o mesmo interesse e fala: "Espera aí, a gente tem que chegar no judiciário, a gente tem que chegar na política pública, a gente tem que chegar na educação para criar leis, né, a gente tem que alcançar, mas para isso precisa existir uma organização". Então eu vejo muito que a forma como a gente tem lutado é perceber que cada um pode dar o melhor de si, em várias esferas, né. Talvez eu exerça o meu papel hoje na educação, muito bem, mas eu preciso da Linda Quebrada e de todas as artistas trans do mundo das artes. Eu preciso, né, da Erika Hilton lá lutando na política, eu preciso de todas as outras pessoas que ocupam lugares diferentes. Preciso da Tiffany Odara no terreiro sendo uma Yalorixá trans, né. Então, eu acho que nós temos formas múltiplas de resistir, e isso tem fortalecido a nossa luta, né, em todos os espaços.